verdade. Meu nome é Daniel Brooks e trabalho como paramédico há quase 15 anos. Nesse tempo, já atendi de tudo. Ocorrências rotineiras, tragédias marcantes e alguns casos que ficaram gravados na minha mente para sempre. Vi acidentes que estamparam manchetes, mortes silenciosas em cantos esquecidos da cidade e situações que pareciam desafiar qualquer explicação lógica. A maior parte das noites segue um ritmo previsível. Sirenes, luzes piscando e protocolos bem ensaiados. Mas houve uma noite diferente. A noite em que atendi uma ligação feita por alguém que, como descobrimos depois, já estava morto há horas. Era uma noite de outono, daquelas em que a cidade parece respirar mais devagar. Eu estava de plantão com meu parceiro Mark, em um pequeno posto de atendimento no lado oeste da cidade. A chuva fina e constante começou no início da noite e batia suavemente no telhado da base, criando um ritmo quase hipnótico. Estávamos relaxados, tomando café morno, com o rádio em silêncio e os monitores emitindo um brilho fraco. Noites assim costumam significar poucos chamados ou nenhum. Mas havia algo diferente naquela calma, um silêncio pesado, quase como se o ar estivesse prendendo a respiração antes de algo inesperado acontecer. Olhei para o relógio digital acima da central de rádio, 2h17 da manhã. As ruas estavam desertas, lavadas pela chuva fina. Era a hora mais silenciosa da madrugada, quando a cidade parece mergulhar num sono profundo. O hospital ficava a cerca de 10 minutos dali, e ao redor havia apenas casas antigas e pequenos prédios residenciais. Era o tipo de bairro em que as luzes se apagavam cedo, e ninguém andava na rua à noite. Lembro do som da chuva batendo na janela, do zumbido baixo do refrigerador e do tic-tac do relógio na parede. Tudo parecia perfeitamente comum, até o momento em que deixou de ser. O silêncio foi quebrado por um bip agudo vindo da central de despacho. Inclinei-me para a frente, esperando um chamado comum. Talvez uma queda, um desmaio ou mais um caso de dor no peito, vindo de algum asilo da região. Mas a voz da atendente veio mais baixa do que o normal, quase hesitante. Unidade 32, recebemos uma chamada de 415 Willow Street. Voz feminina. Disse que não conseguia respirar e a linha caiu. O registro marcava 2h19 da manhã. Repeti o endereço em voz alta, sentindo um arrepio subir pelas costas. Aquele bairro ficava a apenas 5 minutos dali. Mark já assumia o volante enquanto eu confirmava o chamado. O estranho não era a emergência em si, era o tom na voz da atendente, como se algo naquela ligação estivesse errado desde o início. Enquanto cruzávamos as ruas molhadas, a central retransmitiu o áudio da chamada, pelo sistema interno da ambulância. A voz era suave, quase frágil. Uma mulher sussurrando: "Por favor, eu não consigo respirar." Não havia barulho de fundo, nenhum som de TV, passos, ou mesmo o som da chuva. Apenas a voz dela, e um silêncio pesado logo em seguida. Então a ligação caiu de forma brusca, como se alguém tivesse tirado o telefone do gancho. Algo naquela chamada simplesmente não fazia sentido. Já ouvi centenas de ligações de emergência, gritos, pânico, choros, mas essa tinha uma calma gelada. Não soava como alguém lutando para respirar. Soava como alguém falando de um lugar assustadoramente quieto. Chegamos ao número 415 da Willow Street em menos de 5 minutos. A chuva caía fina e constante, enquanto os faróis da ambulância cortavam a escuridão. Era uma casinha térrea, com a pintura branca descascando e uma varanda antiga ligeiramente afundada. Daquelas casas que parecem esquecidas pelo tempo. A luz da varanda estava acesa, lançando um brilho amarelado e fraco sobre os degraus molhados. Ninguém saiu para nos receber. Nenhum som, nenhum movimento. Mark desligou a sirene, e o silêncio que tomou conta do lugar parecia mais pesado que a própria noite. Peguei a maleta de atendimento e nos aproximamos devagar, com as botas respingando nas poças. A porta da frente estava fechada, mas destrancada. A casa estava estranhamente silenciosa. Ao entrarmos, o ar parecia pesado, parado, como se ninguém estivesse ali há dias. A sala era iluminada apenas por um abajur no canto, com uma luz fraca que tremeluzia de leve. Não havia sons, nenhum ruído de TV, passos ou aparelhos ligados.
Apenas silêncio. No ar, um cheiro leve e antigo, mistura de poeira e algo adocicado começando a apodrecer. Chamamos várias vezes como de costume. Emergência médica! Senhora, a senhora consegue nos ouvir? Nenhuma resposta. Só o som da chuva no telhado. Meu coração começou a acelerar. Não por causa do que vimos, mas pelo que não vimos. Avançamos mais para dentro da casa, com as lanternas cortando a escuridão. O corredor era estreito, cheio de quadros antigos, móveis velhos e rangidos suaves sob nossas botas. No final do corredor, a porta do quarto estava entreaberta. Mark empurrou devagar, e o feixe de luz iluminou uma mulher deitada na cama. Ela estava pálida, imóvel, e já apresentava a rigidez tranquila de quem havia partido há bastante tempo. Os cobertores estavam arrumados até o peito, as mãos repousando por cima, como se apenas estivesse dormindo. Mas seus lábios azulados e a pele com aquele tom ceroso inconfundível não deixavam dúvida. Toquei seu pulso. Nada. Estava fria, muito fria. Seguimos o protocolo mesmo já sabendo qual seria o desfecho. Verifiquei o pulso carotídeo enquanto Mark preparava o monitor. A tela permaneceu reta. A temperatura do corpo e o grau de rigidez indicavam que ela estava morta havia algumas horas, provavelmente desde antes da meia-noite. Mark me olhou e vi nos olhos dele a mesma inquietação que eu sentia. De acordo com o registro, a ligação de emergência havia sido feita há apenas 20 minutos. Não havia como essa mulher ter atendido o telefone. Ela já estava morta há muito tempo. De volta à sala, Mark chamou a central pelo rádio para confirmar a origem da ligação enquanto eu examinava o telefone fixo sobre uma mesinha de madeira ao lado do sofá. Era um aparelho antigo de disco, sem sinais de dano, fios soltos ou nada fora do comum. Uma pequena luz vermelha piscava, indicando a última chamada feita. A voz da atendente chiou no rádio. Confirmado. A ligação foi feita diretamente desse número às 2h19. Olhei novamente para o telefone. Parecia absurdo, como segurar uma prova de algo que não deveria ter acontecido. A linha tinha sido usada, o número confirmado, mas a mulher naquele quarto estava morta havia horas. Alguns minutos depois, 2 vizinhos, atraídos pelas luzes piscando da ambulância, apareceram nas varandas. Um senhor idoso, enrolado em um roupão de flanela, se aproximou com cuidado e perguntou o que estava acontecendo. Expliquei de forma genérica que se tratava de uma emergência médica. Ele franziu a testa e balançou a cabeça. Estranho, murmurou. Essa casa está em silêncio há dias. Nem sabia que alguém ainda morava aí. Outra vizinha comentou ter ouvido o telefone tocar por volta das 2 da manhã, apenas uma vez. E depois nada. Sem passos, sem vozes, apenas a chuva. Esses relatos só aumentaram o frio no estômago, que já estava me apertando desde que entramos na casa. A polícia chegou pouco depois, e o clima dentro da casa mudou do silêncio inquietante para uma tensão de investigação. 2 policiais começaram a fotografar a cena, enquanto o detetive nos interrogava sobre a linha do tempo. Contamos tudo exatamente como aconteceu. O horário do chamado, a ligação, nossa chegada, o estado do corpo. O detetive solicitou os registros telefônicos, que confirmaram uma única chamada de emergência feita às 2h19. Isso é impossível, murmurou, olhando em direção ao quarto. A perícia verificou a linha telefônica, procurando qualquer sinal de manipulação, mas não encontrou nada. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma evidência de outra pessoa na casa. Era como se a própria mulher morta tivesse feito a ligação. Conforme a investigação avançava, pequenos detalhes começaram a pesar mais do que deveriam. Um dos policiais comentou que o atestado de óbito provavelmente registraria parada cardíaca, sem sinais de crime. Mas o fato permanecia. Alguém ou algo havia discado aquele número. O rosto do detetive ficou tenso quando a companhia telefônica confirmou que a chamada foi feita pressionando fisicamente os botões do telefone fixo e não de forma remota. Sem sobrecarga. Sem erro, disse o técnico. Alguém estava ali. A casa, porém, contava outra história. Ar parado, nenhum movimento, nenhuma digital além das dela. Era como se uma ligação tivesse sido feita no passado e ecoado até o presente. Nos dias seguintes, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo naquela noite simplesmente não pertencia ao mundo dos vivos. O laudo oficial chegou.
Causa natural, hora da morte estimada por volta da meia-noite. Quase 3 horas antes da ligação. Não fazia sentido. Revi mentalmente cada passo daquele plantão. Nossa chegada, os comentários dos vizinhos, a luz vermelha piscando no telefone. Mark e eu conversamos sobre isso repetidas vezes, tentando encontrar alguma explicação lógica que pudéssemos ter deixado passar. Não havia nenhuma. A lógica havia se esgotado. E o telefone, ainda em cima da mesinha daquela casa silenciosa, havia falado quando ninguém mais podia. Mesmo hoje, anos depois, aquela ligação continua sendo um dos momentos mais estranhos da minha carreira. Como paramédico, já vi de tudo. Acidentes, tragédias, os últimos suspiros. Mas nada me marcou tanto quanto ouvir uma voz vindo de uma casa onde a vida já havia partido. Alguns colegas têm suas teorias. Falha técnica, sinal atrasado, algum acidente improvável na linha. Já ouvi todas elas, mas às vezes, no silêncio da madrugada, penso naquela luz vermelha piscando e na voz calma do outro lado. E me pergunto se talvez nem todas as chamadas que atendemos vêm do mundo dos vivos. Sombras da Verdade.